aqui. Mas a ideia, a gente chama de ideia, já tem aquela intimidade que chama de ideia. Para a galera que está assistindo, de repente alguém está passando um momento complicado na sua vida, podemos dizer assim. Como é que ela talvez poderia identificar que aquilo que ela está passando como se fosse uma batalha espiritual? A base era também, a gente tem várias bases bíblicas também sobre isso daí. Mas antes de citar alguma passagem bíblica, a gente comentar um pouco sobre isso aí. Perfeito. Sim. A gente precisa entender que nós somos corpo, alma e espírito, né? Em primeiro lugar. Mas nós não somos um artefato mecânico, uma coisa mecânica que, assim, aqui está a alma, aqui está o corpo, aqui está o espírito, tudo separado. Não, nós estamos, né? Nós somos uma unidade, Perfeito. Nós somos um ser. E quando somos um ser, tanto o nosso físico precisa estar bem, a nossa espiritualidade precisa estar bem e a nossa alma, né? Tudo isso junto. Porque nós não somos um separado, né? Nós não somos, como eu disse para vocês, tudo separado, cada um no seu quadrado. Não, nós somos um só. Então, o bem-estar da nossa espiritualidade é indispensável. Por quê? A gente pode observar que em todas as culturas do mundo, a gente tem pessoas, né? A gente tem a busca pelo divino. Sim. Né? Aqui, ou seja, esse divino, o Deus uno, né? O Deus que podemos chamar de judaico-cristão, né? Que é esse Deus que a gente conhece aqui no Ocidente, ou em outras culturas também. Vai ser a natureza, em culturas politeístas, vai ser o sol, a lua, as estrelas, mas sempre o ser humano está buscando adorar alguém. Perfeito, né? perfeito. Então, nesse sentido, a gente percebe que nós temos, desde nossa concepção como ser humano, como alma vivente, a gente está em constante batalha espiritual, né? Uma batalha, um anseio, algo precisa ser preenchido em nós. Sim. Então, nós temos essa batalha já desde o ventre, né? Então, falar em batalha espiritual não é falar de algo que começa aqui, com os problemas. Não, nós viemos já com essas batalhas que vão se formulando ao longo da vida, né? A gente vai percebendo questões que a gente não trata ou questões que a gente não sabe lidar, novas batalhas vão surgindo, então a gente precisa aprender a vencer essas batalhas, né? Esse é o desafio. A quem que a gente se apega? O que precisamos buscar, né? O que é esse vazio que a gente está o tempo inteiro lutando para preencher, né? Então a gente precisa entender aonde é que está, por que nós temos isso. E eu creio, eu vejo, e pelo que eu tenho já, né, desse caminho que não é pequeno, né, que não é pequeno, lembrando que eu nasci no Evangelho, né? Então, muitas coisas que a gente vai passando, a gente percebe que o afinamento com a nossa espiritualidade, quando a gente aprende a buscar a Deus, quando a gente aprende a ter um relacionamento com Deus, essas coisas começam a ficar muito mais claras. Por quê? O discernimento das coisas espirituais se dá em espírito, né? Não se dá numa linha... Deu para entender, tipo assim, não adianta você querer resolver um problema se você não busca informação sobre como resolver. Seria isso, basicamente? Sim. A proximidade com isso. Deus? Porque o relacionamento, ele é informado, né? Quando a gente busca saber de Deus, né? Quando a gente, e seja por busca espontânea, né? ou seja pela aquela busca na dor que a gente tem. Momento de necessidade, eu procuro. Seja essas buscas, ou seja essa aleatoriedade, né? Porque às vezes a gente não sabe de algumas coisas, mas algumas coisas nos encontram. Eu creio que muitas vezes Deus nos encontra. Marca o encontro com a gente. Isso é ter Marca o fato. encontro, cara. Isso, nem sempre a gente vai até Deus. Na verdade, eu sempre vejo no Evangelho Ele vindo até nós. É verdade. Ele veio até nós, lá. Ele deixa o céu, é sempre dele que parte esse encontro, né, conosco, porque eu acho que o ser humano, no fundo, ele sabe de Deus, ele já vem sabendo de Deus, mas ele
ele tenta caçar um outro jeito de fazer isso, né?